Boa tarde. Em nome de Deus e Jesus Cristo, declaro aberta a sessão número 049, ordinária, número 037, da Câmara Municipal de Além Paraíba, primeira parte, pequeno expediente, às 15h13. Registro ausência da excelentíssima vereadora Simone Rezende Rodrigues, vereadora Débora Madalena, ausência do excelentíssimo vereador Luiz e ausência do excelentíssimo vereador primeiro secretário Tovinho, que nos trabalhos de hoje será substituído pelo excelentíssimo vereador José Maria da Silva, vereador Tuquinha. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Que sejamos dignos da promessa de Cristo, livrai-nos de todos os mal, hoje e sempre. Amém. E que Deus abençoe a família de cada um. Senhor presidente, solicito que a ata da reunião seja aprovada de forma digital. Em discussão, o pedido de aprovação da ata da sessão número 048, ordinária, número 036, em forma de gravação digital. Senhor presidente, abstenção. Onde que eu escrevi? Com uma abstenção da excelentíssima vereadora Renata, a qual aproveito a oportunidade, vereadora, para desejar boas-vindas, bom retorno, força, para que possa prosseguir com os trabalhos. Sensibilizou muito toda a Câmara Municipal, os vereadores, as vereadoras, a tragédia infelizmente ocorrida, e quero que saiba que pode contar com todos nós, vereadores e vereadoras. Então, com uma abstenção e 7 votos favoráveis, fica aprovado o pedido da ata da sessão número 048, ordinária número 036, em forma de gravação digital. Pergunto o segundo secretário, excelentíssimo vereador Tuquinha, se existe avisos e comunicações. Não há, senhor presidente. Pergunto, segundo secretário, se há apresentação sem discussão de proposição. Sim, senhor presidente. 03.1, projeto de lei número 062/2021, de autoria do vereador Luiz Henrique dos Santos Júnior, que dispõe sobre a denominação da rua Fábio Gonçalves Penha, a logradouro público do município de Além Paraíba. 032, projeto de lei número 063/2021, de autoria do vereador Fernando Monte Ferreira da Cruz, que altera o inciso 1º, o inciso 1 do inciso 1º, que inclui o inciso 3º do artigo 92 da Lei Municipal número 1642, de 13 de dezembro de 1995, Código de Postura. É, 028/2021, altera o anexo 1 da Lei Municipal número 3.752, de 15 de junho de 2021. 029/2021, dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades, menciona e dá outras providências. 030/2021, altera o plano plurianual para o período 20/8/2021. Número 031/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial até o limite de 29.730,87 para fim específica. É o que tem para o momento, senhor presidente.
Considera-se apresentados. Pergunto, segundo o secretário, se existe algum cidadão inscrito para falar na tribuna popular no pequeno expediente. Não, senhor presidente. Pergunto... Pergunto, segundo o secretário, se existe algum vereador inscrito para falar no pequeno expediente. Sim, senhor presidente. Vereador Davi da Paz, vereador José Maria Tuquinha, vereador Matheus Cruz, vereador Paulo Henrique. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Davi da Paz. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente na galeria, a todo o público que nos acompanha pela rede social. O que me traz, senhor presidente, a essa tribuna nesta tarde é uma matéria publicada no GE na semana passada que diz respeito à causa ganha do município de Ubá contra a Copasa. Causa essa que já há algumas semanas, ou até mesmo meses, nós estamos cobrando do Poder Executivo uma ação judicial contra a Copasa, mas que não fosse uma ação assim conforme foi, uma ação parcial, cobrando da Justiça somente a retirada do aumento abusivo da Copasa com relação à cobrança de esgoto. Não, nós estamos pedindo, implorando ao chefe do Poder Executivo uma ação de suspensão da cobrança da taxa de esgoto no nosso município. Assim conforme o município de Ubá ganhou na Justiça essa ação. Por quê? Porque não existe esse serviço prestado pela Copasa no nosso município. Esse serviço era para ser entregue no ano de 2015 e até hoje essa pouca vergonha não foi entregue. Então, o que nós esperamos do Poder Executivo? Essa ação. Ou então, que através do seu procurador jurídico do município, venha de público falar da diferença do contrato do município de Além Paraíba com a diferença do contrato da cidade de Ubá. Porque se o chefe do Poder Executivo conseguir, perante a nossa população, provar que não tem jeito, nós vamos nos calar aqui nesta casa. Mas enquanto o chefe do Poder Executivo não vir a público e dizer que existe uma diferença do contrato do município de Além Paraíba para com a Copasa, do contrato da cidade do município de Ubá com a Copasa, eu não vou me calar. Eu não vou ficar quieto, senhor presidente, porque nós ganhamos um salário muito bom dentro do nosso município, mas eu te pergunto, como que essas pessoas assalariadas do nosso município estão honrando para com esses compromissos? Então, mais uma vez aqui, ficou comprovado que a tese que este vereador já vem há meses batendo, tem saída sim, tem solução. A cidade de Ubá está nos mostrando isso, está nos ensinando. Então, ao procurador jurídico do município, ao então experiente procurador, que há meses atrás tentou me intimidar nesta casa, tentou distorcer a minha fala nessa casa, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse peito, tivesse autoridade e agilidade em lutar em prol da população de Além Paraíba. O não já é certo, nós vamos em busca do sim, e com tese, baseado no contrato escroto
assinado alguns anos atrás no nosso município. Então eu acredito, senhor presidente, que ainda que tarde, vai acontecer essa ação para suspender essa cobrança, esse roubo, esse furto aos nossos munícipes, para que nós tenhamos paz, tranquilidade e passamos a pagar somente depois de um serviço prestado. Então gostaria de dizer ao chefe do Poder Executivo, se a preocupação é que essa tese partiu do vereador, considerado vereador de oposição, eu deixo aqui aberto, senhor presidente, para que qualquer vereador de base venha fazer essa indicação ao Executivo, para que o nosso município possa sair vitorioso nessa questão. Forte abraço, muito obrigado. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Davi da Paz. Próximo vereador a fazer o uso da palavra é o segundo secretário, excelentíssimo vereador Tuquinha. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, o motivo de eu estar passando por aqui hoje pela tribuna é que todas as vezes que eu vejo nós, vereadores, tendo notícias, de que está recebendo um recurso do seu deputado de emenda para ser empregado aqui no município, é sinal de que nós estamos trabalhando. Perfeito? Eu fico aqui maravilhado quando o Davi sobe aqui, vereador Davi da Paz, e anuncia que recebeu recurso do deputado X para ser aplicado em tal lugarzinho assim. Quando o Paulinho também, vem aqui e menciona que recebeu recurso que por ele solicitado do deputado que ele apoia, meu amigo vereador Pindura também, vereador Criolo, quando anuncia, e o senhor presidente, a todos que anunciam aqui que recebe, que a emenda que solicitada pelos deputados, que eles apoiam, foi liberada. E hoje eu vim aqui simplesmente para ler um ofício de uma solicitação de uma emenda que foi feita por mim e pela excelentíssima senhora vereadora Débora Guerino. O ofício diz o seguinte: ao senhor Rafael Bubi Glacioli da Silva, provedor do Hospital São Salvador de Além Paraíba. Assunto: indicação de recurso. Senhor provedor, cumprimentando-o cordialmente, tenho a grata satisfação de informar a Vossa Senhoria que, atendendo ao pedido do senhor Fernando Lúcio Donzelli, do vereador José Maria Tuquinha e da vereadora Renata Guerini, indiquei recurso extraordinário da OG 2021 por meio de emenda parlamentar de relator, conforme descrito no quadro abaixo. A emenda ela tem um valor de R$200 mil, e informa que o Ministério da Saúde já disponibilizou o recurso para cadastro, devendo ser efetuado com agilidade a inserção da proposta e envio do número deste para nosso acompanhamento no e-mail do deputado Júlio Delgado. Ele diz ainda: estarei incansável na luta para viabilização desta ação, mas ressalvo que Vossa Senhoria que a liberação do recurso dependerá exclusivamente da inserção de proposta e ao atendimento às diligências que poderão surgir após análise, bem como do limite financeiro disponibilizado pelo governo federal. Então, eu fico muito satisfeito, creio que a vereadora Guerino também, todos os senhores, quando a gente consegue uma emenda que vem para o nosso município, principalmente para socorrer o nosso querido Hospital São Salvador. Só isso, senhor presidente. Uma boa tarde. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Tuquinha. Como de costume, parabenizo aqui todos os parlamentares que, através das suas lideranças políticas, dos seus deputados, têm conseguido aí olhar com carinho pela nossa cidade. Aproveito também a oportunidade para parabenizar a vereadora Renata, que é uma emenda em conjunto das vossas excelências. E apenas para alertar a população, como também de costume, ano que vem, ano eleitoral, para que possamos olhar para as pessoas que cuidam com carinho da nossa cidade, as pessoas que têm serviços prestados em nossa cidade.
não aqueles aventureiros, né, que com certeza ano que vem, por ser ano eleitoral, vão estar chegando e querendo arrancar daqui os votos, né, para conseguir aí sua eleição, e depois mais 4 anos sequer pisam em nossa cidade. Então, aqui tem vários vereadores, vereadoras que constantemente têm falado das conquistas dos seus parlamentares e que têm olhado aí com carinho pela nossa cidade. Então, parabenizo mais uma vez o excelentíssimo vereador Tuquinha e a excelentíssima vereadora Renata. Com a palavra, presidente, vereador Matheus Cruz. Boa tarde a todos novamente, público presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara Municipal, no YouTube, no Facebook. O motivo também que me faz fazer o uso da palavra é para informar a liberação de mais R$300 mil do doutor Eduardo Barbosa. É o médico, né, no meio político, tradicionalmente conhecido como médico doutor das APAES, né? Tem uma relação, afinidade muito grande com as instituições, e fico muito feliz de a cada dia estar podendo fortalecer esse laço de amizade, de parceria, e que a cada dia o doutor Eduardo tem olhado aí com carinho para a nossa cidade. Mês passado já tinha liberado R$100 mil, tinha liberado a antena na comunidade de Beira Rio, para poder levar a internet para toda a população, e agora a liberação de mais R$300 mil, e inclusive já tem mais R$300 mil indicado. Então, a gente fica muito feliz, prefeitura, cidade nossa, uma cidade carente, uma cidade que precisa desses incentivos para poder desenvolver, e só tenho apenas que agradecer toda diretoria da APAE, principalmente o senhor Carlos Eduardo, Cadu, carinhosamente conhecido, que me apresentou esse médico, uma pessoa muito especial. Agradecer a todos os seus assessores, assessora Luciene, assessor Danilo, pela parceria que a gente vem desenvolvendo aí com o município. Meu muito obrigado. Com a palavra, excelentíssimo vereador Paulinho. Matheus é grandão. Matheus é muito grande. Amém. Eu saúdo a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa diretora, boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Então, senhor presidente, 2 coisas que me faz subir à tribuna hoje. Uma, eu quero dizer que fui procurado pelo Anderson Estrela, da TAP, da 13 de junho, a qual me solicitou que nós, vereadores, pudéssemos decidir qual via seria melhor, se seria Fernando Lobo, Sítio Branco, ou Goiabal a Sítio Branco, porque agora está tendo 2 vereadores, foi procurado por 2 vereadores, a qual está tendo um problema, que o Goiabal também quer que seu ônibus seja direcionado para o Sítio Branco, e nós tivemos um problema anterior, que Fernando Lobo também queria que fosse enviado também para o Sítio Branco, as questões das crianças e adolescentes que estudam no estadual e que trabalham lá para o lado da Jaqueira, Porto Velho. E ele pediu que a gente tomasse uma decisão em conjunto para ver que, como nós somos representantes da população, pudesse dar para ele uma solução, porque ele recebe reclamação de um lado, recebe reclamação de outro, e ele quer solucionar o problema da população, e não está encontrando, porque quando faz de um jeito, atrapalha, e quando faz do outro também, ele está vendo também que está errando e não está conseguindo agradar. E como nós somos representantes da população, se nós poderíamos, em conjunto, tomar assim, uma iniciativa de fazer o que vai ser melhor, ou Fernando Lobo para Sítio Branco, ou Goiabal para Fernando Lobo. Foi uma solicitação dele feita hoje via
WhatsApp. E também presidente, o que me faz aqui é hoje, porque hoje também está dando entrada no anteprojeto, onde nós estamos mandando uma indicação para o senhor prefeito, do mototaxista poder ter o seu piloto auxiliar. Sabemos que alguns mototaxistas são contra, mas a grande maioria estão sendo a favor, pelo motivo de estar tendo uma visão futura, porque o intuito desse projeto, desse anteprojeto que está sendo caminhado para o prefeito da cidade, é aqueles mototaxistas que alguns se encontram inválidos, outros já se encontram, não estão trabalhando, porque já estão na fase de aposentar, já não estão aguentando mais o tranco durante o dia todo. Então, o mototaxista auxiliar, criando esse projeto, esse anteprojeto, a gente viabiliza que ele possa ter um ganho extra, porque a pessoa, quando se aposenta com salário mínimo, e hoje o salário mínimo muito mal está dando para pagar a água e luz. Então, seria um ganho extra, porque quando nós chegamos na velhice, muitos fazem uso de medicamentos e precisa de um ganho extra, porque na maioria das vezes se aposenta com um salário mínimo, a qual não está dando quase para suprir a nossa necessidade. Então, esse projeto entra hoje para beneficiar eles. Eles não precisam ter ou querer ter um mototaxista auxiliar. Isso vai ser um direito deles, colocar uma pessoa que ele confia. Aí vieram perguntas dizendo assim, mas se sofrer um acidente, é a mesma coisa uma transportadora que usa aí, por exemplo, a empresa de ônibus. Se o motorista for o causador do problema, se ele porventura for ele que deu causa, a empresa ela paga a indenização a quem é direito, mas ela tem o direito de entrar com uma ação de regresso porque aquela pessoa da casa. Dizemos assim, um motorista, por exemplo, está dirigindo embriagado, bateu no carro de uma outra pessoa ou causou um acidente, a empresa paga, porque ela é dona do veículo, mas ela pode entrar com uma ação de regresso por causa da irresponsabilidade daquele motorista que cometeu uma imprudência ou uma negligência. E assim funcionam as empresas, também haverá um contrato, como é feito também com os taxistas, que têm essa permissão de colocar outros condutores para dirigir os seus carros. Então, vai funcionar da mesma maneira. Assim, o projeto está sendo caminhado hoje para o prefeito como anteprojeto, uma indicação do nosso gabinete que visualiza a trazer um benefício para eles, para a classe. Sabemos que todos aí estão trabalhando com vigor, com as suas placas licenciadas, procurando sustentar a sua família com dignidade, e isso também geraria novos empregos para essas pessoas, para manter a sua casa. Nós vemos que nossa cidade está realmente com escassez financeira, não somente a nossa cidade, todo o país está passando por essas situações. Cada vez nós estamos vendo que está abrindo comércio na nossa cidade. Então, quer dizer, nós temos que bolar algo para gerar emprego, para que a população não fique somente tendo que ir na assistência social, estar sempre nos gabinetes dos vereadores, pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar um emprego, para arrumar uma condução, para arrumar uma cesta básica, pela situação precária que estão passando. Então, o que vem a ser esse anteprojeto? É para gerar emprego, um benefício, para poder, aquele mototaxista que não está aguentando, que está cansado, que está já na sua velhice, que já não estão tendo condição, outros que estão inválidos, já não estão podendo conduzir, mas não tem ninguém da família, porque o mototaxista ele pode colocar um familiar, caso ele esteja inválido, ou se morrer, essa licença também vai para alguém da família, mas muitos deles, por exemplo, uma senhora, uma mulher de um mototaxista, ela não pode pilotar, mas ela vai poder ter um permissionário, poder ter um piloto auxiliar, para que possa completar a renda dela. Esse é o intuito do projeto, e eu creio que vai ajudar a muitos deles, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, senhor presidente. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador pastor Paulinho, aproveitando um gancho na fala de Vossa Excelência, solicitar talvez informação da Prefeitura. Cerca de alguns meses eu fiz uma indicação, haja visto que logo no início do ano, a Prefeitura ela fez o recadastramento, né, dos mototáxis, a fim de identificar, né, quantos que ainda estão atuando, né, porque a gente sabe, como bem disse Vossa Excelência, o tempo vai passando, alguns
infelizmente, perderam vidas, outros, infelizmente, já não têm mais condições de trabalhar. Então, a ideia, através dessa minha indicação, era que novas habilitações fossem entregues para a população também para gerar aí empregos, da mesma maneira que é a ideia da Vossa Excelência. Perfeito? Então, fica aí o registro. Assim que tiver informações, eu estarei passando, até porque acendeu um sinal de alerta, né, para aqueles que têm esse desejo de formalizar o seu serviço. Quando foi feito o recadastramento, a ideia justamente era para poder completar as vagas que hoje, infelizmente, não são ocupadas mais. Dando continuidade à nossa sessão, pergunto ainda ao segundo secretário se existe mais algum vereador inscrito para fazer o uso da palavra. Não, senhor presidente. Antes de encerrar a primeira parte, pequeno expediente, solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Jorge Toledo do Nascimento, tio do excelentíssimo vereador Luiz. Senhor presidente. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Davi da Paz. Somente para parabenizar Vossas Excelências pela conquista, vereador Matheus, por mais essa conquista, vereador José Maria Tuquinha, vereadora Renata Guerini, por essa conquista, e eu acho que deixa claro para a população de Além Paraíba o quanto Vossas Excelências, o quanto essa casa se preocupa com a instituição Hospital São Salvador. Parabéns, parabéns. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Davi da Paz. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Criolo. Apenas para parabenizá-lo, né, senhor presidente, a Renata e o nosso nobre Tuquinha, por mais essa conquista para a nossa cidade de Além Paraíba. Meu muito obrigado e uma boa tarde. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Criolo. Declaro, então, encerrada a primeira parte, pequeno expediente, às 15h41. Às 15h42, declaro aberta a segunda parte, grande expediente, ordem do dia. Pergunto o primeiro secretário se há pareceres das comissões para serem discutidos e votados em turno único. Assim, senhor presidente. 031, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 009/2021. De acordo com o parecer do relator, somos pela tramitação da matéria. 03.2, parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao projeto de resolução número 009/2021. De acordo com o parecer do relator, somos pela tramitação da matéria. 03.3, parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Ação Social ao projeto de resolução número 009/2021. De acordo com o parecer do relator, somos pela tramitação da matéria. 03.4, parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ao projeto de resolução número 009/2021. De acordo com o parecer do relator, somos pela tramitação da matéria. Em discussão, os pareceres das comissões referidas ao projeto de resolução número 009/2021. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário,
Aprovado, então, os pareceres dos referidos, os pareceres do projeto de resolução número 009 de 2021. 03.1, parecer da Comissão de Legislação e Justiça e redação final ao projeto de resolução número 010/2021. De acordo com o parecer do relator, somos pela tramitação da matéria. 03.2, parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao projeto de resolução número 010/2021. De acordo com o parecer do relator, somos pela tramitação da matéria. 03.4, parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ao projeto de resolução número 010/2021. De acordo com o parecer do relator, somos pela tramitação da matéria. Em discussão, os pareceres das comissões referidas ao projeto de resolução número 010 de 2021. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então os pareceres das comissões referidas ao projeto de resolução número 010 de 2021. Pergunto ao segundo secretário se há projetos para serem discutidos e votados em primeiro turno. Assim, senhor presidente. Projeto de resolução número 009/2021, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva Oliveira, que altera o artigo 31 e acrescenta o artigo 41A da resolução número 007, de 2 de maio de 2005, que consolida e regulamenta a realização de sessões solenes especiais, a concessão de título de cidadania honorária, benemérica, título de honra ao mérito, monções em formato de diploma, pela Câmara Municipal de Além Paraíba e da outras providências. Em discussão, projeto de resolução número 009 de 2021, de autoria do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado em primeiro turno o projeto de resolução número 009 de 2021, de autoria do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Projeto de resolução número 010/2021, de autoria do vereador Matheus Felipe Lopes Cruz, que altera o inciso 1º do artigo 2º da resolução número 22, de 23 de novembro de 2015. Em discussão, o projeto de resolução número 010 de 2021, de autoria do vereador Matheus Cruz. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então o projeto de resolução de autoria do vereador Matheus Cruz, de número 010 de 2021. Pergunto o segundo secretário se existem projetos a serem votados em segundo turno. Não há projeto a ser votado no segundo turno, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fernando. Solicito que as representações número 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2021 sejam incluídas na ordem do dia, já que estão em condições de nela figurar, nos termos do artigo 131, inciso 12 do Regimento Interno. Defiro o requerimento de inclusão das representações números 10, 11, 12, 13, 14 e 15, na ordem do dia, e passamos à deliberação das representações nos termos do artigo 157, inciso 5º do regimento interno dessa Casa. Solicito que o primeiro secretário faça um breve resumo das representações para, em seguida, serem votadas pelos vereadores. Foram apresentadas 6 representações
para analisar possíveis irregularidades supostamente ocorridas no Hospital São Salvador, envolvendo o seu provedor, Dr. Rafael Bubi Gracioli da Silva, com as relações à execução das atividades de coordenação e responsabilidade técnica da UTI do Hospital São Salvador por este. Conforme legislação do Conselho Federal de Medicina, só pode ocupar este cargo médico especialista em medicina intensiva. Além disso, é questionável se a função do coordenador da UTI pode ser acumulada com função de plantonista. Com base nos fatos narrados, nos documentos apresentados e na legislação descrita, foi solicitado que as autoridades averiguassem o relatado e tomassem as medidas legais cabíveis. As 6 representações são redigidas à seguinte autoridade. Representação número 10, 2021, dirigida ao promotor coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Sudeste. Representação número 11, 2021, dirigida ao Conselho Regional de Medicina. Representação número 12, 2021, dirigida ao promotor de Justiça da Comarca de Além Paraíba. Representação número 13, 2021, dirigida ao prefeito municipal de Além Paraíba. Representação número 14, 2021, dirigida ao Conselho do Hospital São Salvador e seus respectivos membros. Representação número 15, 2021, dirigida ao Gerente Regional de Saúde de Leopoldina. Em discussão, as representações de números 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2021. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Senhor presidente, eu queria me abster dessa votação. Pela ordem, senhor presidente. Também vou acompanhar o raciocínio do vereador Paulinho também. Abstenção. Então, com 6 votos a favor e 2 abstenções do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho e abstenção do excelentíssimo vereador Pindura, fica aprovado, então, as representações de números 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2021. Pergunto ao segundo secretário se há moções para serem discutidas e votadas em turno único. Com a palavra, excelentíssimo vereador Davi da Paz. Senhor presidente, com muita tranquilidade, eu tenho conduzido os trabalhos aqui nesta casa, sem ódio, sem rancor a ninguém, procurando ser justo com todos ao mesmo tempo. Baseado nessa votação de hoje, eu gostaria de saber de Vossa Excelência como anda a questão da relação dos nomes encaminhado pelo provedor Dr. Rafael a esta casa, quando foi questionado sobre ele. E que pé se encontra essa situação, esse questionamento, que por ele não foi uma denúncia, mas dentro da minha dentro do meu humilde entendimento, quando eu sou questionado e menciono outros nomes, outros profissionais, na minha opinião, eu estou fazendo em tese uma denúncia, ou então, no mínimo, provocando uma apuração desses nomes. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência como está esse andamento para que nós possamos ser justos para com todos, profissionais, empresas, seja ela ou aquela que chegar até essa casa, para que nós possamos trabalhar com tranquilidade, dentro daquilo que nós fomos eleitos para fazer, senhor presidente. Fica registrada a fala do excelentíssimo vereador Davi da Paz, na verdade, uma pergunta que
Até parabenizo Vossa Excelência, eu acho que é dessa forma que tem que ser, eu acho que a lei ela é feita para todos, né? E aqui é obrigação nossa, parlamentares, vereadores, vereadoras, a partir do momento que chega uma denúncia, a gente tem que trabalhar, tem que investigar, seja lá quem for. Recebemos para isso, é o mínimo que a população espera da Câmara Municipal de Além Paraíba, é uma Câmara ativa, uma Câmara justa, uma Câmara que tenha postura, equilíbrio e que trabalhe com documentos, né, que é o mais importante. Agora, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, no dia 18 de outubro, como já tinha passado vários dias e não recebi o relatório de conclusão dos trabalhos da Comissão de Saúde, eu solicitei ao gabinete que fizesse uma comunicação interna para a vereadora Simone, a fim de que esclarecesse justamente a pergunta de Vossa Excelência. E aí? O que deu? Qual foi a conclusão dos trabalhos da Comissão de Saúde? Os médicos referidos pelo doutor Rafael estão aptos, não estão? Podem trabalhar, não podem? E, infelizmente, até o momento ainda não teve, pelo menos em minhas mãos, esse relatório de conclusão. Isso me incomoda porque, de fato, fica parecendo que perguntamos apenas para um médico e não demos continuidade no serviço dos outros médicos. Então, por esse motivo, eu fiz o questionamento, excelentíssima vereadora Simone, para poder explicar para a população que essa Câmara é uma Câmara que ela preza a igualdade, né? De uma forma bem transparente, de uma forma justa. A demanda que chegar aqui, ela vai ser resolvida e explicada aí para a população. Senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Então, eu gostaria que a mesa diretora tomasse uma providência mais drástica com a comissão, dirigida diretamente à presidente da comissão, sendo que ela é a responsável, para que esses trabalhos sejam conclusos, para que nós possamos mostrar para a nossa população aquilo que, de fato, nós estamos lutando aqui no dia a dia, por justiça, por igualdade, que é o propósito que tem que ser de cada parlamentar dessa casa. Agir com imparcialidade, seja qual for a situação, qual for o caso. Foi assim que eu me comportei nos primeiros 4 anos e é assim que eu quero me comportar durante esses próximos 4 anos. Trabalhando com transparência, com tranquilidade e respeito a todos e, acima de tudo, lutando por justiça o tempo todo, seja ela com quem for, grandão, médio ou pequeno. Eu, vereador Davi da Paz, tenho certeza que, primeiramente, estou aqui com a permissão do Todo-Poderoso e, segundo, com os meus eleitores, que são os mais humildes dessa cidade. Então, comigo não tem esse, não tem aquele. Eu vou lutar sempre por justiça e respeito a toda a nossa população que ela merece. Muito obrigado. Você me dá uma parte? Eu queria só parabenizar o vereador Davi pelas colocações. É importantíssimo, né, vereador? Porque algumas pessoas ainda falam que a gente só está vendo o lado de um, sendo que a gente já foi no mesmo dia que recebeu, não é uma denúncia, né, mas que foi colocado os nomes dos outros médicos, o presidente, o vereador Matheus Cruz, no mesmo dia, mandou para a comissão, na hora. Então, o que ele podia fazer, ele fez. Ele foi ágil, mandou para a comissão. Então, a gente está esperando a resposta da comissão para poder estar passando para toda a população. E não sei porquê, já não sei quantos dias já tem mais de 30 dias, né? E não foi apresentado nada. Então, as suas colocações foram bem precisas e eu parabenizo o senhor por isso. Fica registradas as palavras, mais uma vez, do excelentíssimo vereador Davi da Paz, ao qual eu aproveito novamente a oportunidade também para parabenizá-lo e também
Registradas as palavras do excelentíssimo vereador Fernando, o qual eu agradeço. Dando sequência, então, a... O vereador Tuquinha tinha pedido a palavra ou não? Não. Dando sequência à nossa sessão, pergunto o segundo secretário se há moções para serem discutidas e votadas em turno único. Sim, senhor presidente. Vereadora Débora Cristina Machado Silva, 528. Moção de aplauso à senhora Maria Heloísa Costa Araújo, funcionária da Sicob, Além Paraíba, por seus relevantes serviços prestados em prol da população do município. 531. Moção de aplauso ao senhor Ubirajara Balbino, Ubira, locutor da rádio e âncora do programa Agenda de Sábado na Rádio CPM, em reconhecimento pela sua notável histórias, pelas ondas sonoras, pela dedicação e valorização da notícia em nossa cidade, evidenciando sempre pelas verdades, ética e imparcialidade. 537. Moção de aplausos ao senhor João Emílio Rosante Esquerdo, funcionário da Secretaria de Desenvolvimento, em reconhecimento a seus relevantes serviços prestados em prol da população do município. 538. Moção de aplauso à senhora Nayara Felício Alves, funcionária da Secretaria de Desenvolvimento, em reconhecimento a seus relevantes serviços prestados em prol da população do município. 539. Moção de aplausos à senhora Jaqueline Fernandes Reis, funcionária da Secretaria de Desenvolvimento, em reconhecimento a seus relevantes serviços prestados em prol da população do município. Em votação, as moções de números 528, 531, 537, 538 e 539, da excelente vereadora Débora Madalena. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado as moções, excelentíssima vereadora. Moção da vereadora Guaraciaba Germelo de Marca, 564. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Ada Borges da Silva. Em votação, a moção de número 564 da vereadora Guaraciaba Germelo de Marca. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado, então, a moção de pesar pelo falecimento da senhora Ada Borges da Silva, da excelentíssima vereadora Guaraciaba Germelo de Marca. Moção do vereador José Maria da Silva Utuquinha, 579. Moção de congratulações ao senhor André Tibúcio da Silva, mais conhecido como Tibúcio, mestre Tibúcio, pelos relevantes serviços prestados como mestre de bateria da Associação Comunitária Carnavalesca Império do Planeta 2, comandando de maneira excepcional os ritmistas da bateria Ritmo Quente, além de fazer um trabalho de preservar a cultura do samba em nossa cidade, levando essa expressão cultural pela região, agradecendo assim o nome de Além Paraíba. 580. Moção de congratulações a todos os ritmistas da bateria Ritmo Quente, pelos relevantes serviços prestados em favor da defesa da preservação da expressão cultural do samba em nossa cidade, levando a toda a região as apresentações rítmicas e engrandecendo assim o nome de Além Paraíba. Em votação, as moções de números 570, 579 e 580, do excelentíssimo vereador José Maria da Silva, vereador Tuquinha. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então as moções do excelentíssimo vereador Tuquinha. Moção do vereador Luiz Augusto Pinto, o Tovinho, 570. Moção de aplauso às senhoras Regiane Aparecida Alves Firmindo, Gisele do Santo Lino Pinto, João Silva e Souza, Ione dos Reis Teixeira,
Simoni Vale, Sônia Maria Freitas e ao senhor Luiz Carlos Zamboni Filho, pelos relevantes serviços prestados no posto de saúde do bairro Goiabal. 571, moção de aplauso ao senhor Tiago Vitorino Araújo, pelos excelentes serviços prestados durante muitos anos no comércio de Além Paraíba. Em votação, as moções de números 570 e 571 do excelentíssimo vereador Luiz Augusto Pinto, vereador Tovinho. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovadas as moções do excelentíssimo vereador. Moção do vereador Matheus Felipe Lopes da Cruz. 552, moção de aplausos à senhora Lúcia Thaís de Carmo Pontes, em reconhecimento pelo Dia do Fisioterapeuta. 553, moção de aplausos ao senhor Eduardo de Paula Monteiro, em reconhecimento pelo Dia do Fisioterapeuta. 554, moção de aplausos ao senhor Rodrigo de Souza Ferreira, em reconhecimento pelo Dia do Fisioterapeuta. 555, moção de aplausos à jovem Aline Azevedo, em reconhecimento pelo Dia do Fisioterapeuta. 556, moção de aplausos ao senhor Hélio Júnior, em reconhecimento pelo Dia do Fisioterapeuta. Em votação, as moções de números 552, 553, 554, 555 e 556, do vereador Matheus Cruz. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então as moções do vereador Matheus Cruz. Moção do vereador Paulo Henrique da Silva Oliveira, o Paulinho. 576, moção de aplauso à jovem Vivian de Andrade Costa, chefe de setor na Procuradoria Jurídica do município, que atua com muita eficiência na função, sempre cordial e atenciosa com o público. 577, moção de aplauso à senhora Cíntia Maria Ferreira Santos, pelos relevantes serviços prestados como conselheira tutelar do município. Em votação, as moções de número 576 e 577, do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então as moções do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Moção da vereadora Simone Rezende Rodrigues da Silva. 565, moção de aplauso a Miss Kids Além Paraíba, Evelyn Vitória. 578, moção de aplauso à senhora Miliana de Fátima Sabino Alves, pelos relevantes serviços prestados como nutricionista no Cicermarp. Em votação, as moções de número 565 e 578, da excelentíssima vereadora Simone Rezende Rodrigues da Silva. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então as moções da excelentíssima vereadora. Moção do vereador Wesley Dias de Oliveira, o Pendura. 566, moção de aplauso, parabenizando pelo Dia do Servidor Público a senhora Sônia Maria Tavares de Freitas Fernandes, recepcionista na Unidade de Saúde da Mulher em São José. Sempre muito educada, simpática e tratando a todos com respeito e carinho. 567, moção de aplauso, parabenizando pelo Dia do Servidor Público ao senhor Cícero Cantarelli, professor aposentado da rede pública, sempre dedicado e muito elogiado pelos seus ex-alunos. 568, moção de aplausos, parabenizando pelo Dia do Servidor Público a senhora Marcela Bastos de Miranda, agente comunitária de saúde do ESF Caxias. 02, funcionária dedicada que trata a todos com muito profissionalismo e respeito. 569, moção de aplauso, parabenizando pelo Dia do Servidor Público a senhora Simone Genésio da Costa, recepcionista na unidade da SEMEC, sempre muito educada, simpática e tratando a todos com respeito e carinho. 572, moção de aplauso, parabenizando pelo Dia do Servidor Público ao senhor
Wanderson Silva do Nascimento, médico Estratégia de Saúde da Família no bairro Jardim Paraíso, pelos excelentes serviços prestados à comunidade. Em votação, as moções de números 566, 567, 568, 569 e 572 do excelentíssimo vereador Wesley Dias de Oliveira, vereador Pindura. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então as moções do excelentíssimo vereador. Pergunto ao segundo secretário se há requerimentos para serem discutidos e votados em turno único. Sim, senhor presidente. Requerimento do vereador Fernando Monte Ferreira da Cruz, 113, requer que seja convidada a comparecer nessa Casa Legislativa a senhora Liliane Salvini, diretora da empresa Aviação 3 de Julho, prestadora de serviço de transporte de passageiro em nosso município, para esclarecer sobre as providências que estão sendo tomadas em relação ao que ficou acordado na reunião em que estiveram presentes os representantes do Ministério Público, a mencionada empresa e os vereadores. 114. Requer ao prefeito que libere para comparecer à Câmara Municipal o responsável pela fiscalização do transporte público de nossa cidade, para que o mesmo possa prestar esclarecimento quanto à situação da empresa 3 de junho em nosso município. Em discussão, aos requerimentos número 113 e 114, de autoria do vereador Fernando Montes Ferreira da Cruz. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então os requerimentos do excelentíssimo vereador Fernando. Pergunto, segundo secretário, se há indicações para serem discutidos e votados em turno único. Sim, senhor presidente. Indicação do vereador José Maria da Silva, 1465. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que providencia a retirada de entulhos numa calçada na Avenida Visconde Rio Branco, em São José, próximo ao número 95, referência, próximo ao portão do antigo campo do futebol, Colégio Além Paraíba. 1474. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, a construção de um muro em torno de toda a creche Pró-Infância, Miguel Belmiro de Souza, localizada no bairro Goiabal. 1475. Indica ao prefeito, através da Secretaria de Educação, que, dentro das possibilidades, equipe e mobilie a creche Pró-Infância Miguel Belmiro de Souza, localizada no bairro Goiabal. 1476. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que faça a troca de lâmpadas na rua Madre Maria das Neves, próxima à creche Pró-Infância Miguel Belmiro de Souza, no bairro Goiabal. 1478. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que realize o serviço de reparo no calçamento na rua Nelson Figueira Mafra, em frente ao número 5, bem como o desentupimento do bueiro no mesmo local. Em discussão, as indicações de números 1465, 1474, 1475, 1476 e 1478, do excelentíssimo vereador José Maria da Silva, vereador Tuquinha. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então as indicações do excelentíssimo vereador Tuquinha. Indicação do vereador Matheus Felipe Lopes Cruz, 1466. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que providencie a metragem das manilhas no final da Rua 6, próxima à casa de Ana Paula, no bairro Terra do Santo. 1467. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que providencie a limpeza do córrego na Rua 6, atrás da casa do senhor Geraldo Queijeiro, no bairro Terra do Santo. 1471. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que providencie um complemento de cobertura na Escola Municipal Salles Marque, tendo em vista que nos dias chuvosos os corredores e a passarela da escola
ficam molhados. Em discussão, as indicações de números 1466, 1467, 1471 do vereador Matheus Cruz. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovada então as indicações do vereador Matheus Cruz. Indicação do vereador Paulo Henrique da Silva Oliveira, o Paulinho, 1459. Indica ao prefeito o anteprojeto de lei que inclui o inciso 4º, artigo 7, e acrescenta os artigos 7A, artigo 7B, inciso 1, 2, 3 e 4, tudo da Lei Municipal número 3.707, de 8 de maio de 2020, que segue anexo. Em discussão, a indicação de número 1459 do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum... com a palavra, a excelentíssima vereadora Renata. É somente para saber o que se refere. Alô? Alô, alô. É apenas para saber, presidente. Por gentileza. Acho que é o... Esse é o projeto. É o que com Vossa licença, Excelência... uma parte, vereadora Renata Guerini, é a respeito desse projeto que eu falei aqui, do mototaxista auxiliar. É o piloto auxiliar para os mototaxistas. Fica registradas as palavras da excelentíssima vereadora Renata e a explicação do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Em discussão, em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovado então o anteprojeto de lei do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Indicação da vereadora Renata de Paula Guerini, 1283. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, a recuperação e roçada da estrada rural que liga a localidade de Canela a Sertãozinho, sentido Sítio dos Filgueiras, ressaltando que, apesar das indicações de número 651 e 1120 já terem sido protocoladas com o mesmo pedido, a estrada precisa novamente de reparos. Em discussão, a indicação de número 1283 da excelentíssima vereadora Renata de Paula Guerini. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovada então a indicação da excelentíssima vereadora Renata de Paula Guerini. Indicação do vereador Sérgio Roberto Paulino de Jesus, o crioulo. Indicação número 1461. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que realize uma curva de nível na rua Eugênio Ferreira, ligação com a rua Serafim de Souza Lima, como uma medida paliativa, até que se tome uma medida definitiva para o problema dos barros que descem até a rua Oscar José Machado Neto. Em discussão, a indicação de número 1461 do excelentíssimo vereador Sérgio Roberto Paulino de Jesus. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador. O que me traz a fazer essa indicação, que essa referida rua, né, desce muito barro. E, tempos atrás, nós já fizemos essa curva de nível na Vila Caxias, que quem não se recorda que a Vila Caxias ficava cheio de barro, você não vê mais. Uma medida paliativa, mas que resolveu o problema, né? Então, eu estou pedindo que se faça essa curva de nível lá nos fundos dessas ruas, nas costas, né? Para que termine o barro que está sempre descendo lá para a rua Oscar José Machado Neto, que essa é asfaltada. Aí prejudica todos os moradores. Isso já é problema antigo. Se Deus quiser, em breve, nós já fizemos o projeto, já fizemos a indicação, pedindo para que seja calçada, aí sim, na hora que tiver calçadinha, vai acabar o problema das ruas de baixo. Ok? É só para registrar sobre isso aí.
Fica registradas as palavras de Vossa Excelência. Continua em discussão a indicação de número 1461. Em votação, os que estiverem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovada, então, a indicação do excelentíssimo vereador Sérgio Roberto Paulino de Jesus. Indicação do vereador Wesley Dias de Oliveira, o Pendura, 1306. Indica ao prefeito, junto à Secretaria de Obras, que faça uma valeta para escoamento de água das chuvas no escadão localizado à rua Eustáquio Braz Mina, próxima à casa número 153, no bairro Bela Vista. Em discussão, a indicação de número 1306, excelentíssimo vereador Wesley Dias de Oliveira, vereador Pendura. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Com 8 votos a favor, nenhum voto contrário, aprovada a indicação do excelentíssimo vereador Pendura. Pergunto o segundo secretário se há vereadores inscritos para falar no grande expediente. Sim, senhor presidente. Inscritos estão o vereador Davi da Paz, Matheus Cruz, Paulo Henrique Silva. Com a palavra, excelentíssimo vereador Davi da Paz. Declino, senhor presidente. Eu também declino. Com a palavra, excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Senhor presidente, eu só gostaria, pela ordem, né, eu gostaria só de parabenizar que o dia 29 agora é dia do servidor público e que todos eles possam se sentir abraçados pelo excelente serviço que vem prestado à nossa comunidade, à nossa cidade, com desempenho, dedicação, com pontualidade, fazendo acontecer em nossa cidade. Então, só quero deixar aqui meus parabéns pelo desempenho de cada um de vocês e que Deus possa continuar abençoando sempre. Senhor presidente. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Com a palavra, excelentíssimo vereador Davi da Paz. Senhor presidente, eu vou fazer uma solicitação a Vossa Excelência verbal. Amanhã estarei protocolando nessa casa, senhor presidente, um pedido de que Vossa Excelência nomeie uma comissão especial para analisar esse contrato da Copasa no nosso município. Gostaria de pedir Vossa Excelência, encarecidamente, que com o máximo de urgência consiga esse contrato para nós e que Vossa Excelência só nomeie parlamentar que esteja disposto a trabalhar e trabalhar muito em conhecer, em saber desse projeto enganador, né? Desse projeto que foi votado uns anos atrás aqui nesta casa, que hoje fica lesando os nossos munícipes. E, durante esses trabalhos, senhor presidente, se nós entendermos que estamos tendo dificuldade de chegar a uma conclusão a parte jurídica, nós faremos, através dessa comissão, senhor presidente, até mesmo um pedido de uma consultoria jurídica a Vossa Excelência, para que nós possamos aí, se Deus quiser, conseguir contribuir com a nossa população. O que não dá para admitir mais é a nossa população pagar esse absurdo por um serviço não prestado em nosso município. Então, amanhã, senhor presidente, estarei protocolando nesta casa e tenho certeza que Vossa Excelência estará nomeando, no espaço curto de tempo aí, essa comissão para que nós possamos trabalhar, debruçar em cima desse contrato e saber como podemos ajudar a nossa população que está sendo lesada e sofrendo nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Davi da Paz. Parabenizar, não parabenizei Vossa Excelência quando fez o uso da palavra no pequeno expediente. Realmente uma situação que, principalmente os mais humildes, né, têm sofrido. Não tem como não estar sofrendo, né? A pessoa que pagava antes uma conta de R$100, está pagando agora uma conta de R$175, dói, né? Dói no bolso de qualquer um, né? Então, o que puder ser feito, já me coloco à disposição de caminhar junto com Vossa Excelência, mesmo de praxe, estou presidente da Câmara, o presidente não participa de nenhuma comissão, mas nomeado, mas pode participar, né? Dando a minha humilde colaboração. Vamos caminhar junto. Já fiz uma solicitação à Procuradoria Jurídica do município, inclusive, que
caso ganhe na justiça aquela primeira ação que foi feita para retornar para os 50%, que é um contrato que já existe entre Copasa e Prefeitura, onde foi atropelado esse contrato, que esses meses que a população está pagando, né, a mais os 25%, que seja descontado nas próximas faturas, né? Enfim, e o que a gente puder fazer, com certeza é muito válido. Na oportunidade também, senhor presidente, quero até parabenizar o Executivo por essa primeira ação, né? Nós temos que reconhecer quando o trabalho é bem feito, mas podemos melhorar isso daí, podemos entrar com um pedido de suspensão, assim conforme foi feito na cidade de Ubá. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Pastor Paulinho. Com a excelente informação que o excelentíssimo vereador Davi nos traz das questões que foram realizadas em Ubá, eu não sei qual é o procedimento e como o senhor se colocou à disposição, que quem sabe possa reunir aqui os procuradores da Câmara, levantar aí com a mesa diretora ou com aqueles que querem ir, ligar para Ubá, ligar para o procurador de jurídico de Ubá e fazer uma visita para saber quais foram os trâmites usados, quais foram os recursos usados, para aproveitar a jurisprudência a qual o juiz realizou lá e realizarmos aqui. Então, já que hoje nós conseguimos hoje estar com caixa ativo, nada melhor do que fazer essa viagem até o procurador de Ubá, a qual entrou com as ações, levar por exemplo, o advogado pode ter o acesso ao que foi virado, o que virou jurisprudência, porque a causa foi ganha, e ter acesso, quais foram os trâmites usados, quais foram os recursos usados, quais foram os argumentos usados, e nós podemos usar aqui. Eu acho que não vai ficar caro, e a população vai se beneficiar muito com isso, a partir da iniciativa aí, da informação que o excelentíssimo senhor Davi trouxe hoje, e nós tomamos a iniciativa para acabar com essa cobrança devida. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Pastor Paulinho, ao qual eu concordo plenamente. E o vereador Davi foi muito feliz na sua colocação, a não ser que seja um contrato peculiar, né, da cidade de Ubá com a Copasa. Se caso não for um contrato peculiar dessas duas instituições, da cidade e Copasa, a Lei Paraíba ela tem que conseguir também, né, tentar pelo menos. Eu acho que seria interessante a gente convidar o procurador, doutor Fernando, que já estive com ele em várias oportunidades, conversando sobre justamente esse contrato, e para que ele possa até explicar para a população, né, caso não dê, caso não adianta entrar, que vai perder, o porquê que vai perder, né, para poder a população ter a certeza que nós, parlamentares, fizemos a nossa parte e a própria Procuradoria da Prefeitura também está fazendo o que pode. Vossa Excelência me concede uma parte? Com a palavra, excelentíssimo vereador. Na minha primeira fala, senhor presidente, quando eu cito ao Procurador-Geral do município, é exatamente provocando ele, né? Ele tem total liberdade de vir a esta casa e comparar um contrato ao outro, né? E provar para a nossa população se tem chance, se não tem, né? Porque acredito eu que essa safadeza ela foi feita em quase todos os municípios de Minas Gerais. Então acredito eu que não existe muita diferença de um contrato para com o outro, a não ser que a Câmara lá na época observou algumas questões e a nossa aqui não observou, né? Então, isso daí é uma tese que nós estamos levantando para ser discutida, né? E chegarmos num denominador comum, de preferência naquele que vai beneficiar a nossa população. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Davi, com a palavra do excelentíssimo vereador Criolo. Eu quero parabenizá-lo aí, vereador. Acho de grande valia, né? Nós unimos a força agora para ver o que dá para se fazer. E Vossa Excelência falou uma coisa aí que pode ter acontecido, sim. Podem ter achado uma brecha lá, né?
ao qual aqui não deixou. Então, a gente vai ficar sabendo se realmente tem uma brecha, se não tem uma brecha. E o que não pode é ficar aguardando aí apenas os 100% que vem em cima da gente em breve, ó, que essas obras estiverem executadas. Você imaginou? 100%. É triste. Meu muito obrigado, uma boa tarde para você. Fica registradas as palavras do excelentíssimo vereador Criolo. Apenas antes de finalizar a sessão, uma ação que estávamos fazendo desde o início do mandato, era de irmos, né, nos bairros para poder estar observando as ruas que estão sendo abertas para poder ter a tubulação perfilada. E o que está me chamando um pouco a atenção e o que está me deixando preocupado é que nesse período de chuva eles não conseguem finalizar o serviço, mas continuam abrindo as ruas. Então, solicitar novamente todos, vereadoras, que ainda essa semana a gente faça novas visitas nos bairros para poder acompanhar de perto esse transtorno que está sendo causado aí por essa obra. Sabemos da importância da obra depois de concluída, mas temos que estar, sim, próximo para poder cobrar que tenha o mínimo de transtorno possível. Com a palavra, excelente vereador Davi. Não podemos deixar de registrar que temos que estar alinhado com o secretário de obra para saber quais as providências que o executivo está tomando. Se tem cobrado, se tem dado tempo para a empreiteira, porque senão nós vamos lá fazer papel de bobo, né? Então, se nós formos lá, nós temos que exigir que multe, né? que cobre, assim conforme foi cobrado lá atrás, né? Para que a gente chegue num denominador comum que é a melhor para a nossa população. Fica registrado mais uma vez a palavra do excelentíssimo vereador Davi da Paz. Como de costume, das outras oportunidades, o Plínio acompanhou, né, secretário de obras, senhor secretário de obras, senhor Plínio, ele acompanhou nós, vereadoras, vereadores, e com certeza é válido estar chamando. Inclusive estive com o Plínio, ele falou que já foi feita outras multas. Então, é isso aí, é continuar em cima, porque a gente já estando em cima, olhando, fiscalizando, já está dando essa dor de cabeça. Se a gente largar de lado, aí que piora mais ainda. Com a palavra, excelentíssima vereadora Renata. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Parabenizar ao vereador Davi por essa iniciativa, que eu acho que a gente precisa dar continuidade. Parabenizar o vereador presidente Matheus pela questão do que conseguiu também, pela questão do deputado Eduardo. Vereador Tuquinha, eu e vereador Tuquinha, agradecendo ao deputado Júlio Delgado por mais uma vez estar parceiro de Além Paraíba, sempre atento à questão do Hospital São Salvador, que já era uma coisa antiga. E no final, agradecer a todos. Não sei se eu vou conseguir terminar de falar pela perda tão brusca que foi do meu marido, mas que eu recebi apoio de todos aqui, de amigos, de familiares, de pessoas que se solidarizaram com a nossa família, pela forma como tudo aconteceu. Eu acho que mais à frente, mais recuperada, eu vou conseguir agradecer, em especial algumas pessoas que o atenderam, mas os médicos do hospital, o doutor João Marcos, o doutor Eduardo, que prontamente atenderam muito rapidamente, aos socorristas que eu não consegui acompanhar todo o processo ainda para citar os nomes, mas as diversas pessoas que nos acolheram naquele momento, muitos estiveram conosco no hospital, mas infelizmente a situação foi muito rápida, muito dolorosa para nós, que com o tempo, né, a gente vai conseguir colocando as coisas no lugar. No mais, eu agradeço muito a todos que me mandaram mensagem. Eu pedi até aos meus assessores que fizessem uma mensagem de agradecimento de forma geral, porque as mensagens foram muitas, eu não tinha condição de acompanhar todas nesse momento, mas é só para fazer um agradecimento a todos. Muito obrigada. Fica registrado
as palavras da excelentíssima vereadora Renata, que possamos desejar parlamentar força. Essas 2 semanas aí de ausência de Vossa Excelência, uma parlamentar atuante, com certeza a Câmara toda sentiu muito a sua falta, que a cidade, não só nós vereadoras, mas a cidade precisa muito que tenha aí, continue seguindo a vida e podendo continuar fazendo o melhor para a nossa população. Então, vamos chegando ao final da nossa sessão. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão, que vai ser realizada quarta-feira, dia 3, porque segunda vai ser ponto facultativo. Então, quarta-feira, dia 3, fica convocado Vossas Excelências. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão às 16h34. Meu muito obrigado a todos.